Querido irmão, querida irmã, diário da oração. A caminho de compreendermos sob a ótica do espírito bíblico a alma, o sentido dos 10 mandamentos, que é como que a plataforma, o estatuto que Deus deu a um povo para ser o povo de Deus. E a igreja é o novo povo de Deus. E o 8º mandamento diz assim: não levantarás falso testemunho. Nada mais é do que defender, se comprometer com a dignidade humana. Jesus é tão radical que Jesus diz: vocês não podem servir a 2 senhores. Ou você serve à riqueza, ao dinheiro ou a Deus. Você não pode ficar em cima no muro, neutros. Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, e versículo seguinte diz: se você permanecer neutro, morno, indiferente, diante das injustiças humanas, eu vos cuspo da boca. Que o falar de vocês seja sim, sim, não, não. O que vem fora disto é algo do diabo. Palavras de Jesus. Não levantar falso testemunho. Meu Deus do céu, como este mandamento está ferido. Como este mandamento deveria ser renovado diariamente, porque a maioria de nós dizemos coisas dos outros sem ter certeza se aquilo que falamos é verdade. E se nós tivéssemos a certeza que aquele que disse é errado, nós jamais deveríamos dizer em público. Nós deveríamos chamar a pessoa errada, ou que cometeu um erro, e dizer: olha, meu irmão, isto aqui não está certo. É isto que Jesus aconselha no Evangelho. Se ele não quiser te ouvir, chame de Jesus outra pessoa e tenta diverti-lo. Esse caminho é errado. E se mesmo assim não te quiser ouvir, então diga para a autoridade. E se ele não quiser ouvir a autoridade, então considere um pagão. O que significa? Não o descarte por isso. Ele não conseguiu ainda entender o que é o verdadeiro caminho. Então tenha muito mais amor com ele. Jesus, através da sua primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele diz: vocês não julguem, cabe a mim os juízos. Vocês amem. Meu Deus, Santiago, ele diz assim que o órgão mais terrível do mundo, que mais mata, é esse órgão, a minha língua. Eu concluo, eu falo do outro, eu digo do outro, eu difamo o outro. Eu não tenho direito de difamar o outro, nem fazer brincadeira do outro se eu não tenho certeza. Se aquilo que eu falo, a brincadeira que eu falo, fere o outro, eu não posso contar essa anedota. Eu não tenho direito de ferir o outro por nenhuma maneira dessa vida. Falso testemunho significa tudo aquilo que venha ferir o outro. Não a verdade. A verdade deve ser dita, mas depois de toda a caridade. Esse é o mandamento das relações humanas. E eu diria que o mundo de hoje, desculpa, eu não gosto de usar a palavra de gíria, mas que a bendita fofoca é o maior veneno do diabo na vida das nossos lares, das nossas igrejas, dentro da vida religiosa, na vida sacerdotal. É uma lástima. Eu digo aquilo que eu não sei, que eu acho, que eu ouvi dizer. Não levante falso testemunho. Não conclua algo sem conhecer. Quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. A verdade, somente a verdade.
Então, sim, o falso testemunho. Como a Bíblia condena isto? Como nós sentimos isso terrivelmente, os falsos testemunhos que levaram milhões de pessoas à condenação. Hoje, a tragédia da lei muçulmânica, Sharia, que basta que alguém o disse uma palavra X, que eu não entendi direito, eu já acuso, ele pode ser condenado à morte. É o mais terrível dos estreitismos da vida humana, condenar o outro puramente porque eu acho que ele disse isso. Ai, meu Deus, quanta dor, quanta morte, quantas feridas, quantas desgraças, quantos ódios, quantas separações, porque o ser humano decidiu não ser verdadeiro. Principalmente quando se trata das relações humanas e principalmente quando se trata da justiça. Deus apresentou o 8º mandamento para o povo de Israel para que nada existisse que ferisse a convivência humana, para que o ser humano fosse transparente, para que ele pudesse ser imagem de Deus. Vede como eles são. Problema, fraqueza, limite, defeito, nós todos temos. Todos. O que nós precisamos é buscar a verdade, e só a verdade. Então, esse mandamento nada mais é que uma explicação do 1º mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isto é, eu não gostaria que alguém falasse mal de mim sem primeiro ter falado para mim. Eu não gostaria que alguém tivesse concluído uma coisa que eu nunca disse sem me perguntar, isso que tu falaste? Eu não gostaria ser esquecido, eu não gostaria ser excluído, eu não gostaria que pensasse mal de mim sem primeiro ter falado comigo. Como isso machuca? Onde é que eu e você, pela nossa língua, pelos nossos gestos, pelas nossas conclusões, pelo nosso raciocínio, porque ouvimos falar, porque ouvimos dizer, porque temos fofocas, todo mundo sabe. É a coisa mais trágica, é a semente mais terrível do diabo, que gera divisão, que gera cisânia, que leva ao desencontro, que magoa, que machuca, que me leva a ter a conclusão do outro, sem que eu conheça o outro naquilo que ele é. Por isso, cuidado com a ficha que você tem das pessoas. Não a julgue por aquilo que você viu falar. Aproxime-se, tente conhecer, tente caminhar, tente entender o outro para poder não julgar. Se ele errou, amá-lo, corrigi-lo e salvá-lo. Não cometer falso testemunho. Não é só dizer uma palavra, mas é ferir o outro, dizer do outro aquilo que Deus nunca disse. Deus só ama e que eu também tenho que amar. Que o Pai Eterno nos dê essa graça e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.